Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Juliano, um dos pastores aqui da Joy, e hoje eu tenho a alegria de compartilhar o texto da palavra de Deus que está lá em Efésios. Se você tem a sua Bíblia com você, se você gosta de manusear a sua Bíblia, está convidado a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, caso contrário a gente vai projetar hoje os versículos aqui como de costume, e dando sequência a essa série de mensagens que nós estamos chamando de raízes, porque a carta de Paulo aos Efésios nos fornece, nos apresenta bons fundamentos para a nossa vida, de maneira geral. E temos conversado sobre questões muito práticas da vida, por exemplo, relacionamento conjugal, o papel do homem no casamento, o papel da mulher. E hoje, especialmente, nós entramos aí num terreno, digamos, bem perigoso, que é a relação de pais com filhos, filhos com pais, obediência dos filhos aos pais, a criação dos pais em relação à educação, à formação espiritual dos seus filhos. Então, eu convido você, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos focar nesses 3 primeiros versos e vamos ler com muita atenção o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Preste atenção. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Isso parece um tema simples. Falar de obediência aos pais é um ponto pacífico. Todo cidadão, todo pai, toda mãe, todo homem, toda mulher sabe que os filhos devem obedecer aos seus pais. Aparentemente é uma questão muito simples, mas eu digo que ela é mais complexa do que nós acreditamos e imaginamos. Porque eu sei que para alguns aqui, obedecer os pais e honrar os pais é tranquilo, porque vocês foram criados por pais maravilhosos, presentes, tiveram uma educação fantástica, pais íntegros, éticos, que se dedicaram para vocês. No entanto, há possibilidade, você que está aqui, ou você que nos acompanha pela internet, ter sido criado no meio de uma família disforme, onde o seu pai ou a sua mãe, ou ambos, criaram ou causaram feridas profundas em você, feridas físicas, feridas emocionais, feridas psicológicas, feridas espirituais, e hoje você continua sofrendo em razão dessas feridas que os seus pais, que deveriam protegê-lo ou protegê-la, acabaram causando em você. Então parece uma questão simples, mas não é tão simples assim. Se você foi criado por pais, não simplesmente falhos, pecadores, como todos nós, que eles são pais e mães, mas pais maus. Eu peço a sua paciência para que você chegue no final dessa mensagem, porque Deus quer falar com você também. Por mais mágoa, raiva, ressentimento ou até ódio que você carregue do seu pai e da sua mãe, Deus tem algo para falar para você nessa noite. Essa mensagem aqui é para pais, mães, essa mensagem é para filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, para filhos que dependem dos seus pais, financeiramente, materialmente, emocionalmente, para filhos que vivem debaixo do teto dos seus pais. É para vocês, filhos, e temos alguns aqui. Mas essa nossa reflexão também se destina a filhos emancipados, a filhos casados, a filhos que não têm mais a obrigação de serem orientados ou comandados pela voz dos seus pais. É para vocês também essa mensagem. A gente tem um grande desafio diante de nós, porque se a gente tivesse uma versão contemporânea, a partir das lentes da cultura vigente, esse versículo aqui que nós lemos, o primeiro versículo de Efésios capítulo 6,
ficaria da seguinte forma: pais, obedeçam a seus filhos, pois isso os manterá felizes. Esse é o versículo da cultura contemporânea. Eu já disse uma vez e eu repito, a nossa geração é a última geração de filhos que obedeceram os seus pais e a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Alguns têm chamado a nossa geração e alguns filhos dessa atual cultura na qual nós estamos inseridos, de filhos que sofrem com a síndrome do imperador. Filhos que controlam, que guiam, que determinam, que mandam nos seus pais. Alguns psicólogos e especialistas da área listam alguns pontos pelos quais essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, podem estar vivendo o que se tem chamado de síndrome do imperador. Eles citam 4 razões ou causas que podem gerar filhos com essa síndrome: de dominadores, de imperadores, o excesso, por exemplo, de permissividade, a falta de limites dentro de casa, gera imperadores, mirins, debaixo do nosso teto, que querem mandar na gente. Uma outra causa são os conflitos familiares, porque à medida que uma criança cresce numa estrutura familiar frágil, onde essa criança acompanha o tempo todo pai e mãe em rota de colisão, disputando cabo de guerra, brigando o tempo todo, ela encontra nesse ambiente um local mais apropriado e mais fácil para manipular o seu pai ou a sua mãe. Uma outra causa é a superproteção. Criança mimada geralmente acha que o mundo gira em torno dela. Tem também questões psicológicas, evidentemente, porque essa síndrome pode acometer crianças que têm distúrbios ou transtornos de personalidade, que faz com que o filho, com que a criança, o adolescente tenha esse comportamento autoritário e desafiador. Agora, o que esses psicólogos e esses especialistas da área não pontuam, e que eu incluo aqui, como causa da síndrome do imperador, é o pecado. É o pecado. A gente tem um problema de espiritualizar o que é problema biológico, então tudo coloca-se na conta do diabo, ou da vida espiritual. Se está com depressão é porque está sofrendo opressão demoníaca. Não, às vezes a depressão se dá em decorrência de problemas bioquímicos do corpo que precisam ser curados com remédio. Deus também criou remédio, viu, gente? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que um outro problema que nós temos é biologizar algumas coisas que são de cunho espiritual, que são pecado. Então, criança desobediente hoje é chamada só de hiperativa. Não, a gente tem que dar nome aos bois. E muitas vezes, a hiperatividade dos nossos filhos tem a ver com o coração pecador deles. E a gente não vai tratar, se a gente coloca na conta só da hiperatividade, a gente não vai tratar a causa do problema. E a gente vai colocar os nossos filhos sob a condução de psicólogos, quando na verdade parte do problema tem a ver com o pastoreio do coração dos nossos filhos. Pecado. Eu sei, a nossa geração, repito, estou insistindo aqui na nossa geração, ela foi fortemente influenciada pelo pensamento do filósofo John Locke. Correntes, por exemplo, da pedagogia, da psicologia, foram altamente contaminados, na minha perspectiva, pela filosofia do John Locke. Não sei se vocês já ouviram falar na criança tábula rasa, da criança folha em branco, da criança neutra. Então, assim, a criança não nasce boa ou ruim, o que corrompe é o meio, são os exemplos. Obviamente que o meio e exemplos têm um poder, assim, avassalador na vida de uma criança. Mas nós, biblicamente falando, não acreditamos nisso. Não acreditamos que a criança é uma folha em branco. Não acreditamos que a criança é neutra. Porque, sob o prisma da palavra de Deus, todos nós
nascemos com uma inclinação para o mal, sem exceção, devido ao pecado original. Em outras palavras, conquanto eu acredito que a criança nos seus primeiros anos seja inocente, ela não é essencialmente boa, porque ela nasce com inclinação para o mal. Haja vista que uma das primeiras frases que uma criança diz, uma das primeiras, depois de, geralmente mamãe, né? Depois papai. Sabe qual é a frase? É meu. Você não ensina a criança a bater no coleguinha, a pegar o brinquedinho da mão do coleguinha e a dizer para o coleguinha, é meu. Mas é isso, todos nós nascemos com uma inclinação para sermos imperadores, faz parte de nós. E o seu filho também, e as minhas filhas também. Agora, vamos tentar ouvir o que Deus tem a dizer sobre a obediência. O que Deus tem a dizer sobre a obediência? Preste muita atenção no que o Senhor vai falar para você. Isso pode determinar grandemente a educação dos seus filhos e alguns rumos diferentes que você pode adotar na formação espiritual deles. Versículo 1, vamos voltar aqui para o texto. Diz assim: filhos, o quê? É interessante, porque a palavra traduzida aqui, obedeçam, no original, no grego, é formada por duas palavras. Eu acho fantástico isso. Duas palavras. O prefixo sob e o verbo ouvir. Se a gente traduzir ao pé da letra, não tem nada a ver. Sob, ouvir. Mas a ideia por detrás desse verbo no grego é estar sob a voz de alguém. Então, obedecer aos pais é escolher viver sob a voz de comando dos pais. E esse é o caminho, meus queridos, da verdadeira sabedoria. Esse é o caminho. É o primeiro passo para uma vida de sabedoria. Começa na infância. Nós aprendemos a ser sábios na infância, à medida que os nossos pais nos educam a vivermos sob a voz deles. Não é por menos que o livro de Provérbios, vocês conhecem bem, que apresenta a sabedoria de forma prática, como viver sabiamente, fala muito sobre o quê? Relacionamento de pai com filho, de filho com pai, do começo ao fim. O livro de Provérbios fala demais sobre a educação de filhos. E não só isso. O livro de Provérbios nos mostra que a sabedoria está intimamente relacionada à capacidade e à escolha dos filhos de ouvirem a voz dos seus pais. Então, se você quer que o seu filho seja sábio, você tem que educá-lo para que ele ouça a sua voz. Por exemplo, alguns textos. Provérbios 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Provérbios 4:1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios 23:22. Ouça ao seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Deu para perceber como a sabedoria está atrelada, condicionada a ouvir os pais. É claro que é muito mais do que ouvir os pais, é ouvi-los e obedecê-los, mas tudo começa com ouvi-los. Ouvi-los. Esse é um grande desafio para as famílias no século 21. Um grande desafio. Porque se existe uma coisa que não tem acontecido dentro de casa é diálogo, conversa entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. A tecnologia, os nossos celulares, as nossas redes sociais, tiraram de nós a capacidade de estabelecer contatos com as pessoas que estão próximas a nós. Eu citei na semana passada, não sei se eu trouxe essa informação aqui ou na Vida Nova, mas eu disse que há uma pesquisa que constatou que, em média, um casal, estou falando agora marido e mulher, um casal gasta 37 minutos durante a semana para conversas profundas. Durante a semana, em conversas profundas.
E esse é um problema nas nossas famílias hoje também. Nós não temos tempo de diálogo dentro de casa, de conversa, de bater papo, de abrir o coração uns para os outros. Pais, apesar de terem tempo, porque tempo nós temos, o que nós não temos é, na verdade, o grau de importância que algumas coisas têm na nossa vida. Não nos falta tempo, nos falta colocar determinadas pessoas e situações no topo da lista de prioridades da nossa agenda e da nossa vida. Nós temos tempo. Mas hoje, infelizmente, os pais não têm mais tempo para os seus filhos. Os filhos não têm mais tempo para os seus pais. Porque nós estamos ocupados demais com coisas supérfluas. Antigamente, o grande problema era a falta de informação. As pessoas não tinham acesso à informação como nós temos hoje. Concordam? Informação era escassa, era difícil. Além disso, a informação era quase que monopolizada, controlada pelas grandes empresas de comunicação. O problema antigamente era falta de acesso à informação. Atualmente o problema é o excesso de informação. Por incrível que pareça, nós temos informação demais, nós estamos ouvindo vozes demais, nós estamos vivendo no meio do barulho, e o problema de viver ouvindo muitas vozes, de várias fontes, muitas vezes fontes mentirosas, erradas, nós não estamos dando a devida importância para as vozes corretas que devem orientar a nossa vida. Portanto, eu pergunto para você, filho e filha que está aqui, que voz você tem ouvido? Qual voz tem orientado a sua vida? Qual voz tem guiado você para tomar as decisões mais importantes da sua caminhada? São os seus amigos de 15 anos? De 20 anos? São os criadores de conteúdo na internet? Os influencers? As celebridades de rede social? São essas pessoas que estão guiando vocês e dando para vocês o norte para onde vocês devem seguir? Eu não estou dizendo que vocês não possam ouvir essas coisas, longe de mim. O que eu estou dizendo é que essas vozes deveriam ser, assim, periféricas na nossa vida. E as vozes do seu pai e da sua mãe deveriam se constituir nas vozes centrais, nucleares e mais importantes da sua jornada de vida. Adolescentes e jovens que estão aqui, você que depende dos seus pais, eu faço um convite para vocês. A obediência começa com ouvir. Ouçam seus pais. Ouçam seus pais. Eu dou aqui 3 razões básicas. Primeira, os seus pais conhecem você muito melhor do que seus amigos com 15 anos, com 20 anos, muito mais do que os influencers que você vê pela tela do seu celular. Os seus pais amam você. Essas celebridades de rede social estão interessadas nos seus likes e no seu dinheiro, não em você, mas os seus pais amam você. E terceiro, os seus pais conhecem mais de vida do que você. Eles têm mais sabedoria de vida do que você. Você talvez tenha mais conhecimento que eles. Porque à medida que o tempo passa e nós somos bombardeados com mais informações, nós acumulamos conhecimento, enciclopédico, digamos, de passagem. Certo? Aquele conhecimento de verbete de dicionário. Você conhece tudo, mas superficialmente. É esse tipo de conhecimento que as pessoas têm hoje. Mas talvez você tenha mais conhecimento que os seus pais. Pode ser que você seja mais inteligente do que eles. Eu preciso da ajuda das minhas filhas para mexer muitas vezes com o celular, com o tablet, com o computador. Elas sabem muito mais do que eu sou um analfabeto digital. Elas me ensinam. Mas o que eu tenho, elas só terão daqui a 20, 30 ou 40 anos, que é sabedoria de vida. Os seus pais eles já passaram pela estrada que você está trilhando agora. Eles já sabem os atalhos, os buracos, as curvas, os obstáculos.
Então eles podem ajudar você a trilhar melhor essa jornada chamada vida. Ouça os seus pais. Isso é um valor absoluto? Não, é relativo. Como eu disse, tem pai que faz mal para o filho. Tem pai que orienta o filho a fazer a coisa errada. Infelizmente. E quando nós chegamos num ponto como esse, nós atingimos o limite da obediência. Se um pai exige de você algo que Deus condena, você está desobrigado em obedecê-lo. E existem pais tão tóxicos, que fazem tão mal à saúde física, emocional, psicológica e espiritual dos filhos, que a melhor coisa para o filho é se manter distante, de modo que os ecos da voz desse pai não cheguem aos seus ouvidos e ao seu coração. Às vezes é necessário isso também, e digo isso com muito pesar. Mas veja, ainda no versículo 1, Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais. O termo aqui é gonês. Existe o termo pai para o homem, existe o termo pai para a mãe, e existe o gonês, que é um termo genérico que pode se referir tanto a pai quanto a mãe. Logo depois, Paulo vai usar um outro termo para pai, que é o pai homem, no versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. Aqui é o gonês, ou seja, pais, pai e mãe. Por quê? Porque eu creio que o objetivo dele é mostrar que o filho deve obedecer a quem? Os dois. Os dois. Às vezes na família, eu vou usar aqui um exemplo, o pai é o inflexível, é o bravo, é o carrancudo, é o estraga-prazeres, e a mãe é a maleável. Aí o que acontece geralmente num formato familiar dessa maneira? Eu sei, algumas pessoas até deram uma risada aí, né? Carapuça serviu para alguns. É claro, estou usando aqui como exemplo, mas pode ser a mãe inflexível, o pai mais maleável, varia. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes nesse formato familiar, o filho obedece o pai e não a mãe. O filho é um cordeirinho com o pai e um leão com a mãe. Eu não estou dizendo que pai e mãe têm que ser diferentes. Claro que há diferença entre um homem e uma mulher, e temos que respeitar essas diferenças, e é bom que nós as tenhamos dentro de casa. Agora, o grande problema é quando esses perfis diferentes educam os filhos a obedecer apenas um dos cônjuges, e não os dois. Paulo está dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais. Se tem pai e mãe dentro de casa, é os dois. Só tem mãe é a mãe, só tem pai é o pai. E ponto final. Homens, por exemplo, nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecerem a nossa esposa. Isso é ponto pacífico. Isso é parte do cumprimento da missão do marido como alguém que deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso envolve, inclusive, resguardar a honra da sua esposa diante do desrespeito dos seus filhos. Veja, é importante para suas filhas verem você protegendo a mãe delas. É muito importante, porque elas vão crescer no futuro e elas vão se espelhar em você para escolherem, se elas quiserem, se elas forem casar, o futuro marido delas, um marido que as honre, como você honra a mãe delas. É importante, por exemplo, para os seus filhos verem você protegendo a honra da mãe deles. Sabe por quê? Porque eles vão crescer sabendo que a mulher deve ser honrada e respeitada. É isso. E eu falo para vocês com muita tranquilidade: um filho que não respeita a mãe, não vai respeitar a professora da classe da igreja, não vai respeitar a professora na escola, não vai respeitar as colegas da classe, não vai respeitar as colegas do escritório, não vai respeitar as mulheres em geral, não vai respeitar a namorada e nem a esposa, porque tudo começa em casa. Homens agressores e abusadores de mulheres não nascem da noite para o dia. Eles são formados ao longo dos anos, muitas vezes dentro de casa, cujo modelo masculino ou ausente,
ou presente foi um modelo masculino terrível, deturpado, desfigurado, disforme, antibíblico, carnal e demoníaco. Eu quero aproveitar para fazer um alerta para vocês. Pegando o gancho que eu acabei de dizer. Eu já ouvi assim, graças a Deus aqui na Joy ainda não, mas já ouvi assim: bem, o filho é meu, eu educo do jeito que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Peraí. Não, as pessoas têm a ver com isso sim. Afinal, você não mora numa ilha deserta. Você está numa sociedade na qual o que você faz tem implicações comunitárias e coletivas. Então, se a forma com que você educa o seu filho atinge outras famílias, isso é de responsabilidade de todos nós. Porque o seu filho, as minhas filhas não vão prejudicar apenas a minha família, elas vão prejudicar as famílias de outras pessoas. Então tem a ver sim. Tem a ver sim. Então tome muito cuidado. A maneira como nós criamos os nossos filhos vai atingir positivamente ou negativamente outras pessoas. Então nós temos a ver sim com a maneira com que você educa os seus filhos, porque isso nos afeta como igreja e como sociedade. Aliás, os 10 mandamentos são interessantes, eles são divididos em 2 partes, que a gente costuma chamar de primeira tábua da lei e segunda tábua da lei. A primeira tábua são mandamentos referentes ao nosso relacionamento para com Deus. A segunda tábua, o nosso relacionamento para com o nosso próximo, certo? Como que essa segunda tábua da lei começa? Com qual mandamento? Honra o seu pai e a sua mãe. Porque eu acho que Deus está dizendo assim: a maneira como você ama o próximo, com que você exerce a sua cidadania, depende grandemente do que acontece na sua casa. A casa, na cultura bíblica, na sociedade bíblica, no mundo bíblico, era assim o epicentro da formação espiritual das crianças e da formação de cidadãos e cidadãs. É em casa que tudo começa. Filhos, por isso que Deus diz aqui: obedeçam aos seus pais em quem? No Senhor, pois isso é justo. Ou seja, a obediência dos filhos aos pais é a obediência ao Senhor. Por que eu tiro essa conclusão a partir desse versículo que não tem assim tanta clareza nessa interpretação que eu acabei de propor? Porque a carta gêmea de Efésios, que é Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20, diz exatamente a mesma coisa com outras palavras, mas Paulo aos Colossenses é mais direto. Ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso é o quê? Pois isso agrada ao Senhor. Vamos pensar numa coisa: infelizmente a igreja evangélica, várias ramificações da igreja evangélica, limitou, restringiu o culto a Deus, o culto que nós prestamos a Deus, a um ambiente como esse. Então nós vamos adorar a Deus à medida que nós vamos à igreja, e entre 4 paredes com outras pessoas, nós cantamos, nós oramos e nós compartilhamos a palavra de Deus. Isso é adoração? Não! Isso faz parte da adoração. O que nós estamos fazendo aqui é adoração comunitária, mas a adoração comunitária não resume a nossa vida como adoradores. A adoração tem a ver com tudo que nós fazemos, e a obediência aos pais é parte do modo como nós adoramos a Deus. A adoração no culto público, coloco aí para vocês acompanharem, é apenas uma pequena parte do culto que nós prestamos a Deus em tudo que fazemos e em todos os lugares nos quais nós estamos, inclusive dentro de casa, na maneira como nos relacionamos com nosso cônjuge, pais e filhos. Não adianta estar aqui, cantar, chorar, se arrepiar, levantar as mãos, bater palmas, sentir a presença de Deus e sair daqui e ser um esposo frio e agressivo. Ser uma esposa murmuradora e reclamona, crítica.
ser um pai desatento em relação aos seus filhos e ser um filho desobediente em relação aos seus pais. Não adianta, porque o que traz vida para o nosso culto é o culto que nós prestamos com a nossa vida. É isso que faz o nosso culto aqui ser aceitável a Deus. Não é só o que nós fazemos aqui, é o que nós fazemos fora daqui. Filhos que não honram os pais, não honram a Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. A gente já está chegando ao fim, mas eu quero dizer uma coisa importante. Primeira, é possível obedecer sem honrar, né? Um exemplo clássico. Nenhum pai aqui, nenhuma mãe já passou por isso, mas vou dar um exemplo aqui só para vocês, né, terem uma ideia do que eu estou falando. Você pede para o seu filho fazer alguma coisa e o seu filho faz reclamando, gritando, murmurando, batendo a porta, xingando. Ele obedeceu, ele até obedeceu, mas ele não honrou. Deus está dizendo, não adianta obedecer, tem que obedecer e honrar. Mas é possível também honrar sem obedecer, correto? Quando o filho emancipa, conquista a sua independência financeira, deixa o seu pai e a sua mãe, se une com o seu cônjuge, forma um novo núcleo familiar, ele necessariamente, esse filho, essa filha, necessariamente não está mais obrigado a viver sob a voz dos seus pais, sob a voz de comando dos seus pais. Mas ele está sempre obrigado a honrá-los, sempre. Eu digo isso porque esse versículo não se destina apenas a crianças. Por isso que eu gosto de citar, em alguns momentos, nós, pastores, alguns termos que estão no original. Não é para mostrar que a gente sabe demais, não, porque a gente pesquisa isso e lê e a gente é ensinado por outros, tá? A gente só reproduz boas informações aqui. Eu estou dizendo isso porque essa palavra aqui, filhos, ela é uma dentre algumas palavras que o grego tem para se referir a filhos. O grego tem uma palavra para filho, bebê, para filho que acabou de ser amamentado, para filho, criança. A palavra aqui, teknon, ela é uma palavra mais genérica, que pode significar filho de qualquer idade. Basicamente assim, é o descendente. Deu para entender? É o descendente. Ou seja, quando Paulo escreve esse versículo, ele não está escrevendo para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, ou para pessoas que vivem debaixo do teto dos seus pais, dependem financeiramente dos seus pais. É para todos os filhos. Tanto é que ele repete aqui o mandamento. Um mandamento que não é direcionado a uma faixa etária. Honra o seu pai e a sua mãe é um mandamento para todas as pessoas. Então a gente tem um compromisso e a responsabilidade de obedecer e honrar os nossos pais quando nós estamos sob a tutela deles. Ou, pelo menos, honrar os nossos pais quando nós não estamos. A pergunta é, como que nós honramos os nossos pais numa estação da vida onde nós não somos mais obrigados a seguir à risca o que eles querem, o que eles dizem? Primeiro, para mim, é diminuindo o passo para cuidar dos nossos pais mais velhos. Diminuindo o passo. Fazendo alguns sacrifícios para cuidar dos nossos pais. Eu lembro que há pouco tempo eu fui com a minha mãe, com as meninas, Thaís, a Raquel e a Esther, para Montreal, e a gente visitou o Royal Park, Mount Royal Park, um lugar lindo assim que você vê a cidade de cima e a visão é arrebatadora, é espetacular, um lugar muito legal. E a gente foi assim despretensiosamente. Thaís trouxe a ideia lá, num momento todo mundo cansado, mas vamos lá, né? Deve ser um parque, deve ser um negócio bonito, legal, subir algumas coisinhas, enfim. Era uma caminhada miserável de uns 400 degraus, assim. Basicamente uma meia hora, 40 minutos subindo escada. E minha mãe de 70 anos com a gente, ela deve estar acompanhando a gente, sempre acompanha a gente, e ela acompanhando a gente nessa investida, né? E foi muito bom, foi muito jóia. Mas, obviamente, à medida que nós subíamos
os degraus, a escada, nós tínhamos que parar, esperar a dona Denise vir, né, para depois nós continuarmos. E nós íamos e parávamos, e a dona Denise respirava fundo e continuava. É assim. E sabe por quê? A gente para para os nossos pais recobrarem as suas energias, a fim de caminharem ao nosso lado. Sabe por que nós diminuímos o ritmo, o compasso, a velocidade da vida, para ter os nossos pais perto da gente? Porque quando nós éramos crianças, quando eu era criança, quem diminuía o passo para caminhar do meu lado era a dona Denise. Agora chegou a minha vez e a minha hora de parar um pouquinho para ter a presença da minha mãe do meu lado. Honrar pai e mãe passa por diminuir o ritmo e fazer alguns sacrifícios a fim de tê-los perto da gente. Honrar pai e mãe nessa estação da vida que talvez aqui a maioria esteja, significa simplesmente estar presente na vida deles. Só isso. O Salmo 128, eu não vou citar aqui por uma questão de tempo, mas o Salmo 128 é lindo e ele trabalha a felicidade numa perspectiva profunda. Ele fala que a felicidade de um homem consiste em ter a sua esposa e os seus filhos ao redor da mesa. É a simplicidade da felicidade. O problema é que a gente complicou demais o que significa ser feliz. Mas para o Salmo 128, ser feliz é ter a família ao redor da mesa. E no versículo 3 do Salmo 128, ele fala que os filhos são como rebentos da videira ou da oliveira. Acho bonita essa expressão, rebentos da oliveira. O azeite, dentre outras funções, no Antigo Testamento, tinha a prerrogativa de curar. Qual a ideia disso? A ideia é que filhos presentes curam o coração dos seus pais. Filhos que participam da vida dos pais são instrumentos terapêuticos nas mãos de Deus. Tem aquela fase da vida que os filhos celebram quando os pais chegam de viagem, não é? Fazem festa quando os pais chegam. E existe a fase da vida que os pais celebram quando seus filhos chegam. Talvez a sua fase de vida hoje seja essa fase de vida que faz com que a sua mãe ou o seu pai celebre quando você chega em casa. Filhos existem para isso. A Bíblia diz que filhos são como o quê? São como flecha. Uma aplicação desse conceito é que assim, filhos são criados para voarem, para irem. O problema não é ir. Você pode ir, você tem que ir, mas você não pode se esquecer de voltar. Porque se você não voltar para estar ao redor da mesa com os seus pais, um dia essa mesa pode estar vazia, sem o seu pai ou a sua mãe. Então vá, voe, mas volte também, porque os seus pais precisam de você. Eu vou encerrar com essa última parte do versículo, do capítulo 6, que diz assim: a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Tem uma questão lógica aqui. Meu pai, por exemplo, ele falava para mim, eu lembro de alguns conselhos do meu pai: Juliano, droga só vai te levar para a cadeia e para o cemitério, fique longe disso. Sempre falava, cadeia o cemitério. Uma outra coisa, Juliano, ande com pessoas melhores do que você. Terceira coisa, Juliano, matéria dada não é matéria passada, é matéria futura. Ouvi isso várias vezes. E eu, pela graça de Deus, ouvi alguns conselhos do meu pai. E eu tenho experimentado bênçãos na minha vida em virtude de ter ouvido meu pai e a minha mãe. Então há uma questão lógica aqui. Quando o pai diz para o filho, antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados, se não olhar vai ser atropelado, vai morrer. Então há uma questão lógica aqui.
Quem ouve os pais vive mais e tem uma vida melhor. Mas tem um aspecto espiritual aqui que não dá para a gente explicar. Como que essas promessas aqui, olha só, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Eu não sei como essas promessas serão traduzidas na sua vida, mas Deus está prometendo que à medida que você obedecer o seu pai, que você honrar o seu pai, obedecer a sua mãe, honrar a sua mãe, Ele vai abençoar a sua vida. É promessa. Primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo. Como Ele vai te abençoar, como que Ele vai te dar uma vida longa, como que Ele vai fazer a sua jornada mais frutífera, mais próspera, eu não sei, mas Ele prometeu e Ele vai fazer. Então cuide da sua relação com seus pais, cuide da sua relação com seus pais. Não é por menos que um dos grandes ataques espirituais que nós sofremos é exatamente na área da família, exatamente na área da família. Problemas conjugais e problemas entre pais e filhos, porque Satanás, ele quer afastar você dos seus pais. Satanás quer convencer você que os seus pais são adversários, que os seus pais são um incômodo para você, que os seus pais são um peso para você. Ele quer te convencer disso, ele quer afastar pais de filhos e filhos de pais, porque ele sabe que à medida que um filho ouve o seu pai, ouve a sua mãe, Deus abençoa esse filho e ele não quer ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Então ele vai fazer de tudo para distanciar você do seu cônjuge, dos seus filhos e dos seus pais. 3 aplicações aqui rápidas. Primeira, compreensão. Seja mais compreensivo com seus pais. Seja mais compreensivo com seus pais. A gente cresce achando que o nosso pai é herói. Quando a gente é criança, gradativamente a gente vai ganhando a consciência que o nosso pai, na verdade, é uma mistura de herói e vilão. Isso geralmente se dá na pré-adolescência, na adolescência. Por essa razão que as crises entre pais e filhos emergem exatamente nesse período, nessa estação da vida. Eu digo aqui para os adolescentes, para os jovens, seja mais compreensivo com os seus pais. Eles não são maus. Eles não são maus. Eles são apenas falhos e pecadores, como cada um de nós aqui. Seja mais compreensivo com eles. Eu lembro de um autor que disse assim: quando eu tinha 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal suportava ter aquele homem por perto. Mas ele diz assim: quando eu completei 21 anos, eu fiquei surpreso com o quanto ele aprendeu em apenas 7 anos. Claro que não foi o pai dele que aprendeu em 7 anos, foi ele que aprendeu, porque a gente aprende a compreender os nossos pais, de fato, com o passar dos anos. Hoje, eu compreendo muitas coisas que os meus pais fizeram comigo, que eles permitiram, que eles proibiram, do que quando eu tinha 15, 20 anos. E você, pai que está aqui, ser pai, ser mãe é isso, é ter paciência para ser amado e admirado pelos seus filhos. Não tenha pressa de ser amado e admirado pelos seus filhos. Isso vai levar tempo. Segunda aplicação é perdão. Tem filhos aqui que precisam perdoar os pais. Seu pai foi violento com você, seu pai maltratou você, seu pai abusou de você, seu pai abandonou você. Você tem toda a razão para estar magoado com ele, para ter raiva dele, para ter ódio dele. Agora você não pode ficar preso nesse sentimento. Você tem que se libertar disso. E a única maneira que vai quebrar essa corrente, essa algema, essa jaula que está encarcerando você nesse sentimento de desgosto em relação aos seus pais é o perdão. Então o Evangelho pode dizer uma coisa, ou diz uma coisa, que pode ofender você, mas também pode curá-lo. O Evangelho diz que você não é diferente dos seus pais, você é tão pecador quanto eles. Por mais que você ache que você foi um filho exemplar e teve pais péssimos, ok, mas você pode ter sido eu posso ter sido um filho exemplar para o Mateus e para a Denise, mas para Deus não, porque Deus conhece os cantos escuros da minha alma. Deus conhece as rachaduras do meu caráter que ninguém enxerga.
Deus me conhece como eu sou. Diante de Deus, eu estou com a minha alma desnudada. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece os meus erros. Mas apesar disso, Deus enviou o seu único filho, o único filho obediente que já pisou nessa terra, para morrer no meu lugar e no seu lugar, a fim de que eu e você fôssemos ou sejamos perdoados pelo amor e pela graça de Jesus Cristo. Então teve perdão para você, teve bondade para você, teve graça para você, teve recomeço para você. Por que você não pode liberar perdão para as pessoas que te feriram? E por fim, eu encerro. Talvez você seja um filho que está aqui precisando se arrepender do modo como você tem tratado seus pais. Você não tem obedecido seus pais, você tem desonrado seus pais, você não tem diminuído o ritmo para ter os seus pais, não fisicamente, mas talvez emocionalmente e espiritualmente mais perto. Porque tem filho que mora do lado da casa do pai e que não dá atenção para o pai. E tem filho que mora aqui no Canadá, o pai no Brasil, e dá muito mais atenção e amor do que aqueles que estão próximos. Mas se o seu caso é esse, você está correndo demais, você está indo demais e sem tempo para voltar e estar à mesa com seus pais, você está pecando, você está errando, você precisa se arrepender disso. Peça perdão para Deus. Deus perdoa os filhos pródigos, Ele perdoa você. Agora, o nosso objetivo não é sair daqui apenas perdoados. Eu acho que a decisão nossa nessa noite é que cada um de nós, que você saia daqui, filho adolescente, jovem, adulto, você que tem pai, você que tem mãe, ou alguém que criou você, que você ama. O nosso compromisso não é sair daqui apenas com o senso de que Deus nos perdoou, da maneira ácida, ausente, omissa com que nós temos lidado com a nossa família. Mas saia daqui com uma decisão tomada de ser uma filha diferente, um filho diferente. Saia daqui com a decisão de ser um filho mais parecido com esse filho que nós amamos, cujo nome é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus levante entre nós filhos que obedecem e que honram seus pais, para a honra e glória do nosso Senhor. Se você puder ficar de pé, vamos cantar esse último cântico.